Bem, nós estamos aqui agora para dar início ao comentário da lição de número 4 do terceiro trimestre de 2016 da editora Betel, que está falando a respeito do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, uma visão panorâmica do Evangelho do Rei. Então nós vamos comentar hoje a lição de número 4, ou melhor, vamos estar dando início ao comentário da primeira parte, né? Como você já sabe, nós agora estamos com 3 vídeos em cada lição. E nós estaremos falando hoje a respeito de Jesus venceu a tentação e o tentador. Essa lição será ensinada nas escolas dominical que usam a revista da editora Betel no dia 24 de julho de 2016. E aí você vai poder assistir no vídeo, ter aqui uma panorâmica a respeito da lição, para você poder ajudar lá no teu comentário, ou se você é aluno, poder ajudar também lá os teus colegas, enfim, né? Nós estamos aqui no Evangelho Claro para trazer esse comentário. Mas antes, como sempre eu faço, eu quero falar aqui do livro Jesus, o maior personagem da história, que foi escrito também pelo bispo Manuel Ferreira, e esse livro foi aonde foi baseada essa revista de Escola Bíblica Dominical. Então é interessante você entrar lá em 0 operadora 21 3575 8900, você pode ligar para esse número, ou então entrar em www.editorabetel.com.br, e aí você pode estar adquirindo esse livro que vai te ajudar bastante. Pode ver lá que você vai gostar. Lição de número 4, texto áureo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Verdade aplicada. Jesus obteve vitória decisiva na tentação no deserto. Do mesmo modo, o cristão deve vencer suas tentações. Os textos de referências desta lição estão no capítulo 4 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, os versículos de 1 a 4 e o versículo 11. Então, esses são os textos de referência que você depois pode estar conferindo. Introdução. Através da narrativa da tentação de Jesus no deserto, podemos entender como se caracteriza as investidas do diabo com o intuito de fazê-lo pecar e desviá-lo, assim, do plano divino. Veremos, porém, como ele venceu. Então é isso aí, meus irmãos. Tópico de número 1 fala conduzindo à tentação. O ministério de Jesus, ele só teve início após o seu batismo por João Batista. Pois só então Jesus ele passou a tomar parte da natureza humana. Não é verdade? Então ele estava ali, a partir daquele momento, sujeito às paixões e emoções do ser humano. Porque você pode ver que desde que Jesus nasceu até ele ser batizado, não existe um episódio como esse de tentação ou alguma coisa que o diabo possa ter tentado fazer contra Jesus. Por quê? Porque Jesus ainda não estava tomando parte desta natureza humana. A partir do momento que ele se batizou, então ele passa a tomar parte da natureza humana e aí ele fica suscetível à tentação. Não que ele iria pecar, mas ele já agora poderia ser tentado. E aí o diabo se aproximou, não é verdade? Então nós vemos aqui o local da tentação. Na verdade, a história acerca da trajetória terrena de Cristo, ela está envolta a um sem número de especulações. Isso é a grande verdade, né? Nós vemos que nós falamos na lição passada acerca da infância de Jesus, da adolescência de Jesus, da juventude de Jesus, e não tem nada que seja esclarecedor, apenas que ele crescia em estatura, em conhecimento, em sabedoria, vivia socialmente, se dava com os vizinhos, se dava com todas as pessoas, tanto da sua família, era conhecido, enfim, esses são os detalhes, mas nada assim muito detalhado, não é verdade? Sempre envolto, tanto é que eu fiz aquele comentário, tem pessoas que dizem que Jesus foi para a Índia, aprendeu a andar sobre o mar, enfim, um monte de heresia que se prega, justamente porque os evangelhos não apresentam nada, não é verdade? Então nós vemos aqui que o mesmo ocorre quando se fala acerca da sua tentação.
muitos alegam que foi algo que confrontava os seus sentimentos, que o levava a ponderar se estaria mesmo pronto para cumprir a sua missão. Jesus ficava, será que isso vai valer a pena eu cumprir a minha missão, essa missão que o Pai me deu? Então as pessoas dizem que a tentação, na verdade, não foi uma coisa direta do diabo. A pessoa do diabo não estava ali fisicamente ou pessoalmente, vamos dizer assim, melhor dizendo, Fisicamente não, porque ele não tem corpo, ele é espírito, mas vamos que ele é um ser celestial, melhor dizendo, então ele não estaria ali pessoalmente. As pessoas questionam isso, dizem que não, eram seus próprios demônios. Existe esse termo, as pessoas falam isso, estou lutando contra os meus próprios demônios. O que quer dizer isso? Contra os meus próprios pensamentos, os meus próprios desejos, enfim. Então tem pessoas que ficam colocando como se a tentação de Jesus fosse isso. Mas a verdade é que Jesus ele foi mesmo tentado em um local que existia, um deserto, um local desértico, vamos dizer assim. Não aquele deserto que a gente tem aí, por exemplo, deserto de Saara, com aquelas areias, não, era um local desértico, que não era habitado e que ele foi levado pelo Espírito Santo àquele lugar. E ele sofreu ali sim os ataques do inimigo, que estavam afligindo o quê? A sua alma. Então nós podemos perceber que o diabo ele não deixou, definitivamente de tentar Jesus. Olha que depois de tudo que nós vamos falar aqui, Jesus consegue expulsar o diabo dali, mas ele mesmo assim, em outras situações, em outras ocasiões, você vai ver o diabo sempre colocando ali uma pontinha de alguma coisa para tentar desestabilizar o ministério de Jesus. Você pode ver lá que Lucas, no capítulo 4, quando fala a respeito da tentação do deserto, no versículo 13, ele diz assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então quer dizer que depois ele voltou a tentar confrontar Jesus. Tanto é que lá no versículo no capítulo 16, no versículo 23, nós vemos o diabo usando Pedro contra Jesus. Jesus fala para ele assim, afasta-te de mim, Satanás. Olha só, então ali Pedro sendo instrumento de Satanás, quando ele não tentava diretamente, ele usava instrumentos. Então você vê que ele não deixou de tentar Jesus durante todo o seu período que ele teve aqui na terra, sobretudo durante o período do seu ministério. Nós vemos que no deserto Jesus viveu momentos tremendamente difíceis. Ele foi levado pelo Espírito Santo àquele lugar para que ele pudesse se preparar para o seu ministério. No entanto, mesmo passando por tais provações, não se deixou derrotar, não é verdade? Com sentimentos de autocompaixão, que é o que geralmente as pessoas fazem, coitado de mim, eu estou sofrendo, o diabo está me tentando, cadê Deus que não me protege? Meu Deus! Tem gente que é assim, mas Jesus não teve esse problema não. Nós devemos, irmão, nos espelhar em Cristo quando nós estivermos passando por tais momentos de tentação, não é verdade? Porque ele é sempre um grande exemplo para nós em tudo. Então, quando você estiver passando por um momento de tentação, lembra de Jesus no deserto, com fome, com sede, e o diabo ali, fustigando ele, tentando fazer ele sair do propósito de Deus. 1.2, tentação e tentador. Olha só, ao chegar no deserto levado pelo Espírito Santo, Jesus viveu uma experiência única de jejuar por 40 dias. Mas nós vemos que mesmo depois desse período, quando ele sentiu fome, foi a hora que o diabo se aproximou dele. O tentador chegou até ele. Então, ele tinha passado, na verdade, pela resistência física. Na verdade, o teste de resistência física, ele passou. Ele aguentou os 40 dias sem comer. E agora, ele se via diante do quê? Do teste de resistência espiritual. Não é verdade? Onde ele pôde colocar, não é verdade, em prova toda a sua capacidade de resistir à tentação. Ele colocou em prova toda a sua capacidade de suportar as investidas do diabo. Então ele teve condições de resistir e colocar, vamos dizer assim, o inimigo para correr.
Literalmente seria isso, não é verdade? Colocar o diabo para fugir. O diabo, ele mente, ele calunia, ele acusa, mas se nós estivermos fortalecidos no Espírito Santo, irmão, nós teremos sempre condições de vencê-lo. É verdade, porque a obra dele é esse. Ele vai mentir, ele vai caluniar, na verdade ele vai acusar, mas se você estiver ali, firme no Espírito Santo, você pode ter certeza que você vai conseguir vencer essas investidas de Satanás. Né? É bom que fique claro que quando Deus ele nos faz passar pelos seus testes, ele não tem a intenção de nos destruir. Por quê? Porque ele é o doador da nossa vida. Deus ele tem por objetivo testar a nossa fidelidade, como fez com o próprio Jesus Cristo. Né? Nós vemos que não só Jesus, né, teve a sua fidelidade testada, mas Jó teve a sua fidelidade testada, Pedro teve, e tantos outros personagens da Bíblia Sagrada que tiveram a sua fidelidade testada. Já o diabo, irmão, ele tem por objetivo o quê? Acabar com a nossa vida e destruir a nossa comunhão com Deus. Então, quando ele vem com esse propósito de destruir a nossa comunhão com Deus. O diabo, irmão, ele tem verdadeiramente esse objetivo de destruir a nossa comunhão. Então é importante você entender, Deus ele nos testa para ver até onde nós somos capazes de suportar. Ele permite até que o inimigo nos tente, para ele poder mostrar para Satanás, olha aí a fidelidade do meu servo. Não é verdade? Então, tópico 1.3 diz assim, instrumentos da tentação. O diabo, ele tem como instrumento nos tentar em nossas fraquezas. Assim como fez com Jesus, esperando o momento em que ele teve fome para se aproximar dele para tentar. Não é verdade? Então, ele faz da mesma maneira com todos nós. O diabo não é um ser criativo. Ele é um ser que copia e é um ser que repete, repetitivo. Ele não tem capacidade de criar. Né? Nós, seres humanos, temos mais capacidade de criar. Por quê? Porque nós fomos feitos em mais semelhança de Deus. E Deus, então, nos deu capacidades superiores. Em alguns pontos, o diabo tem capacidades superiores a nós. Mas em muitos pontos, nós, seres humanos, temos capacidades superiores ao diabo. Por incrível que pareça. Não é verdade? Ele é claro que em alguns pontos ele tem algumas vantagens sobre nós. Mas, por exemplo, a questão da criatividade, não tem nenhuma criatividade. Né? Então, o que ele fez? Ele se aproxima, não é verdade, de Jesus quando Jesus sente fome. Né? E é aí que ele se aproveita. Da mesma maneira, ele tem se aproveitado das nossas fraquezas. Quais são as nossas fraquezas? Os nossos desejos, as necessidades que nós temos, e aí ele se aproveita disso para poder nos tentar. O diabo, ele queria, com a sua tentativa, colocar dúvida sobre a verdadeira identidade de Jesus. Tu vê que ele sempre fala a mesma frase, né? Se tu és o Filho de Deus, né? Ele fala isso no versículo 3, no versículo 6, né? Ele fala, se tu é o Filho de Deus, você pode ver lá em Mateus, né? Também ele vai fazer esse tipo de comentário. Em Lucas, né? Também ele fala, se tu é o Filho de Deus, então ele está tentando ali colocar dúvida no coração de Jesus. Da mesma forma, ele age conosco colocando o quê? Tentando, melhor dizer, colocando dúvida se nós somos mesmo servos fiéis. É verdade? Mas se nós ficarmos vigilantes em oração, nós seremos vencedores como Jesus foi. Então ele vai sempre tentar colocar dúvida. Será que tu é servo fiel mesmo? Vamos ver. Será? Quero ver se tu vai aguentar e tal. Tá entendendo? Então, por isso que a gente tem que permanecer firme, vigilante em oração, para que a gente não venha cair nessa tentação de Satanás. O diabo é um inimigo real. Muitas vezes você pensa, não, isso é coisa da tua cabeça. Não, irmão. O diabo é um inimigo real que não se intimidou diante de Jesus. E certamente não terá dúvida quanto a nos atacar. Se Jesus, que era filho de Deus, o Todo-Poderoso, imagina eu, pobre coitado do Israel. Imagina o irmão que está me assistindo, ou você que está me assistindo. Não é verdade? Imagina aí. Você acha que ele não vai chegar perto de você para te tentar? Claro que ele vai, né? Ele sempre vai
procurar se aproveitar das nossas fragilidades e das nossas carências, das nossas necessidades. Agora, meus irmãos, a vitória sobre as suas investidas, ela virá se nós estivermos vigilantes e em oração. Aí ele pode atacar de tudo quanto for jeito, que nós vamos sair vencedores. Ok? Então nós estamos encerrando aqui a primeira parte desse comentário da lição de número 4, vídeo número 1. Se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha, não é verdade? Conta para os seus amigos, né? E você pode entrar também lá no site da Editora Betel, ver lá o catálogo, né? Nós temos aqui alguns livros que estão aqui atrás de nós, que são do catálogo da Editora Betel. Lá também tem a Bíblia do Culto, o Inário do Culto, o Inário Betel, você tem também o Jornal Semeador, enfim. E a Editora Betel está sendo nossa parceira aqui do Evangelho Claro, no comentário dessas lições, ok? Então fica aqui conosco no Evangelho Claro, o Evangelho como Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.